Olha só, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o Daniel Seles. Mais uma entrevista. Estou ficando bom de fazer entrevista. O Daniel, ele é de um grupo de networking que a gente se conheceu, que é o Givers. Muitos já sabem que eu faço parte. E o Daniel, ele ajuda as pessoas a venderem mais, né, Daniel? Criar Exatamente. estratégias de venda e tendo a tecnologia como um grande suporte. Pelo que eu entendi do Daniel, ele tem tanto a metodologia quanto a ferramenta. Então, ele vai contar um pouquinho aí a história dele, de como chegou. Conta primeiro um pouquinho da sua história, para o pessoal entender aqui como que você chegou nessas soluções hoje. Fala de Tá onde legal, você é Márcio. também, né? Apesar do tempo ser online, um dia a gente volta ao presencial. Tá certo. Obrigado. Márcio, então, eu trabalho desde 1999 com tecnologias, mas sempre voltado para grandes corporações. Até 2014, 2015 mesmo, eu trabalhava com foco em grandes. Então, projetos de software de ERP, administrativo, financeiro, software de CRM para a área comercial, softwares fiscais como MasterSAF e outros produtos da Thomson Reuters. Trabalhei com muitos softwares aí para Scania, Coca-Cola, Habib's, então realmente mega corporações a nível nacional. E em 2014 eu voltei para Ribeirão Preto, em 2012 eu comecei minha transição, né? Ficava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, era diretor de tecnologia de uma grande corporação lá, com 450 funcionários, e resolvi empreender. Então, em 2015 abri minha primeira empresa, efetivamente. Desculpe, 2012 abri minha primeira empresa, efetivamente, e ainda voltada a grandes corporações, mas pela primeira vez na minha vida eu comecei a ter contato com o PME sobre as necessidades, entender como o PME se portava, o que ele tinha à disposição em termos de tecnologia, quando ele tinha que recorrer a crescimento, a processos, a consultorias, o que ele tinha à disposição. E comecei a enxergar que tudo que a gente tinha em termos de processos, tecnologias, gestão como um todo, poderia muito bem ser aplicado ao PME, à pequena e média empresa. De uma forma diferente, mais enxuta, mais objetiva e direta. No entanto, era realmente o que estava precisando. E em 2015 eu iniciei essa empreitada com o Dom 360, que é o que nós vamos falar mais hoje, né? Uhum. Legal, pode Trazendo ir compartilhando já a tela, que aí o pessoal já vai conhecendo a Dom 360 também. Perfeito. Então, unindo efetivamente processos, pessoas e tecnologias. Vou compartilhar aqui, acho que fica mais fácil. Vamos lá. Pronto, já estou vendo. Pode ir. Perfeito. Bom, Essa coisa de 7 passos é bom, viu? Pelo menos estratégia de exatamente. conteúdo. Essas coisas são boas para memorizar. Exatamente. O ponto o que nós enxergamos, o PME hoje, e ainda hoje, né, eu comecei esse processo em 2015, mas ainda hoje ocorre, o PME, quando ele busca uma tecnologia, normalmente ele entra num site, verifica preço, assina, paga anual, paga no cartão de crédito, recebe um calhamaço de vídeos, canais, etc., e ele mesmo implementa a tecnologia sozinho. Mas é uma tecnologia muito pontual. Às vezes uma tecnologia, ou um CRM, ou um ERP, mas normalmente essas tecnologias que compõem todos os departamentos, a empresa como um todo, não se complementam, gerando uma porção de planilhas paralelas, dificuldade no acesso da informação. Então, ao invés de Deixa eu até dar um depoimento que eu também passo por isso. Agora eu estou com a G Digital, que é automação de marketing. Já usei um monte de CRM, até aquele Sugar CRM, você deve conhecer aquele open source. Isso. Sim. Gente, é muito trabalho. E aí, assim, é o que você falou, eu uso tecnologia, aí eu canso, não consigo implantar e não continuo. Eu vou perdendo os dados ao longo dos anos. Você não é implantador, né, Márcio? Não é o teu foco. E aí, o que acontece? Você fazer, as grandes empresas, o que elas fazem? Elas têm primeiro dinheiro. Então, ela contrata uma consultoria e mapeia todo o processo da empresa. Aí, depois, contrata uma empresa de tecnologia e adapta todo o software a esses processos. Pega toda a equipe, faz um treinamento de liderança, faz um treinamento com a equipe comercial de PNL em vendas, compra Uhum. passe de executivos que ganham salários altíssimos e têm conhecimentos, MBA, etc. Então, acaba sendo algo acessível ao grande. O pequeno, não.
O pequeno, ele Legal. empreendeu, normalmente ele faz tudo, né? E ele não tem todo esse conhecimento de todas as áreas e pessoas que podem complementar esse conhecimento. Bacana, Tá? mas vamos passando aí os slides que o pessoal está curioso também. Já saber os Perfeito. 7 Bom, passos. A dica é primeira assim, não coisa, precisa prolongar tanto, porque acho que é mais a essência, né? Porque depois o pessoal que estiver tá? assistindo já tem os seus contatos, fala comigo também, eu passo o seu WhatsApp, se bem que já está na tela, né? Mas vamos lá. Ótimo. Bom, nós trabalhamos com um conceito, com uma metodologia chamada 7 Passos da Aceleração Comercial, na qual nós trabalhamos processos, pessoas e a tecnologia em si. Tá? Agora, às vezes uma pergunta, mas vocês dão treinamento de PNL, treinamento de liderança, etc. Não, de forma alguma. Mas dentro da nossa metodologia, nós juntamos todos os passos da tecnologia, processos e pessoas. Tudo começa com ações de marketing. As ações de marketing, você mesmo falou da G Digital, é uma tecnologia de automação de marketing, mas de nada adianta se você não tiver um conteúdo adequado, se você não tiver alguém de marketing que conheça bem, uma agência de marketing, uma pessoa que conheça muito bem de produção de conteúdo, que conheça de impacto de personas e, principalmente, meça o resultado das campanhas não em procura, mas em impacto de vendas. Uma campanha bem realizada impactou em vendas. Então, se isso estiver interligado com um funil de vendas, um software de CRM, ditando a cadência, gerando os follow-ups como a empresa deseja e não simplesmente deixando o comercial fazer os follow-ups do jeito que ele bem entende. Né? A empresa precisa de uma identidade, uma padronização e trazer as informações, acima de tudo, para dentro do sistema, enxergando quais campanhas têm impactado mais em vendas, têm trazido mais margem de vendas. E depois disso, que pouca gente faz, muito poucas empresas fazem, é um trabalho de pós-não-vendas ou nurturing. Bom, convenhamos, nós trabalhamos com funil de vendas. E numa empresa de serviço, por exemplo, que vende B2B, né, em que os ciclos normalmente são mais longos, minimamente 80% de tudo que entra no seu funil não fecha num primeiro momento, esfria. Só que a grande maioria das empresas não trabalham o nurturing, não trabalha o pós-não-vendas. Eu posso te afirmar hoje, medindo alguns dos nossos clientes, eu tenho clientes que 45% do faturamento atual deles é de cliente proveniente de pós-não-venda. Não é brincadeira. Achei muito interessante essa bola mesmo que eu li, eu já achei interessante. Quer dizer, o cara que não fechou, falou, olha, não quero, não me interessa agora, não posso pagar, né? E aí é o que você falou, pô, Exato. mas daqui a um mês, 2 meses, pode mandar um vídeo, um artigo. Aí o cara fala, nossa, agora eu posso, mas aí o cara já esqueceu o cara. Exatamente. O ponto aqui nós temos no nosso blog diversos vídeos detalhados da nossa metodologia com nossas tecnologias, né? E esse especificamente, depois eu passo o link para você, Sucesso nos Já está Negócios, aqui, tá fácil de decorar aqui, o pessoal mostra já um vai ver. case de sucesso com crescimento, evolução anual de faturamento, etc. E no fim um e-book, tá? Que detalha os 7 passos da aceleração comercial. Tá? Na prática, o relacionamento ele não para aqui. O CRM hoje, a maioria dos funis de venda se intitulam CRM. E CRM não é isso. CRM é cuidar de todo o ciclo comercial e não somente da venda. Eu fiquei O que nós... curioso na próxima bola. Aí o cara fechou, ele virou cliente. Aí tem um controle de Exato. projetos. Você provavelmente não tem um gestor de controle, mas o que você faz em relação a saber se entregou bem, não entregou bem? Exato. Então, se você dentro de uma mesma plataforma, você cruza toda a parte de controle de entrega com a própria venda, você consegue acompanhar através de gráficos de Gantt. Quem está acostumado a trabalhar com Project da Microsoft, por exemplo, está muito acostumado com um gráfico de Gantt, né? Então, nós entregamos nas próprias plataformas nossas gráficos detalhados para que você consiga saber se um projeto que está previsto para terminar daqui a 2 meses, isso já está com atraso. O sistema toda madrugada atualiza e te mostra se está ocorrendo deslocamento de prazos previstos de entrega conforme
a linha de tarefas a serem executadas, os Interessante. Então, atrasos da linha, né? então, depois seria legal você mostrar algumas telinhas, porque tem gente que não lembra, né, no gráfico de projetos, mas Perfeito. traduzindo em miúdos seria, por exemplo, eu trabalho com sites há mais de 20 anos. Então, você vai lá, criação de um projeto de um site. Aí tem criação, né, conteúdo, estrutura, divulgação, Google, etc. Então, você coloca isso e pode criar alguns modelos de projetos de acordo com a empresa. Exato. E não E aí a só o pessoa... modelo de acordo com a empresa, né, Márcio? Nós temos agências de marketing, por exemplo, que usam, ele define, ele fala, na hora da criação do projeto, ele fala o que ele vendeu. É um website exclusivo, é um website comum, aí Entendi. define que tipo de projeto é aquele e a ferramenta explode todas as tarefas dividindo para a equipe. Qual que é o Maravilha. ganho de você ter isso? Você reduz muito o controle do gestor do projeto. Um gestor consegue tomar conta de muitos projetos. Por quê? Entendi. Uma equipe é impactada pela outra, né? À medida que uma tarefa é finalizada, a outra já é liberada para Entendi. a próxima equipe, entende? Não, perfeito, porque assim, Tá. falando de uma ferramenta que é muito comum hoje, que é o Trello, mas é de novo, o Trello é para tarefa. Então você começa a ter coisas muito desconexas, né? Eu adoro o Trello, mas é o que eu falei, eu vendi lá, eu não tenho nenhum controle do que eu vendi nos últimos tempos, né? Eu confesso que como eu trabalho independente, a gente também tem esse perigo, né? Você é É. independente e você não controla, só que eu não tenho histórico do que eu entreguei, do que eu não entreguei, né? Então é um E o problema Trello também. aceita tudo, né? Para você trabalhar com equipe em Trello, você pode fazer o que você quiser. Você leva para frente, leva para trás, muda. Ele não tem exigências, ele não tem um Isso. processo desenhado e que obriga com que os usuários cumpram o processo, né? Por exemplo, palestra. Palestra é um processo, eu fui contratado, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que preparar, tenho que entregar, tenho que ver se o pessoal ficou contente. Então, Exato. até eu que sou uma pessoa deveria pensar nisso também. Muito É bom. E aí, importante. vamos andar um pouquinho aqui nas bolinhas para ver se você consegue abrir umas telinhas só para matar a curiosidade também. Vamos sim. Bom, pós-vendas. Aqui é no sentido que a gente chama de customer success, né? O pós-venda não é fechei o projeto, entreguei, liguei e aí, gostou? E nunca mais entra em contato com o cliente. Tem muitas empresas que usam o modo avestruz, né? Ela enfia a cabeça num buraco e fala assim, ó, não vou nem ligar para o meu cliente para saber se ele está gostando, porque vai que ele fala que não, né? Só que ele se esquece que o cliente vai falar para alguém. É muito melhor o cliente falar para a gente que não está gostando de algo do que soltar o verbo no mercado, falar para os parceiros dele, né? Então, e fora que a possibilidade de você conversar com o cliente satisfeito te traz o que a gente chama de possibilidades de upsell, de novas vendas. Se você tem vários Uhum, produtos ou serviços, uma venda para um cliente satisfeito é muito mais fácil, muito mais simples, menos uhum. custosa. Então, são belas oportunidades de melhorar, inclusive, o seu faturamento, né? Muito Depois bom. eu venho para atendimento, saque. O que é atendimento? Abertura de ticket, chamado para empresas que têm contratos de suporte, para empresas que têm realmente contrato de serviços, né? Ou mesmo controla no sentido de ordem de serviço, com deslocamento de equipe até para a execução de alguma ação. É Uhum, importante você medir como está o relacionamento, quantas dúvidas, solicitações, problemas têm sido abertos pela equipe do seu cliente. Então, você uhum. começa a medir quanto custa esse cliente, quanto ele te paga e quanto você efetivamente está gastando em horas com a equipe, com apontamento. Só para até contextualizar em tempos de Covid-19, né? Com as escolas, faculdades, principalmente todas online, porque as faculdades elas estão conseguindo ir para online, né? Porque é mais fácil, né? O próprio aluno é adulto já, né? Então esse Exato. atendimento poderia ser uma grande faculdade ali, ou uma grande não, né? Até uma faculdade normal, né? Não precisa ser das maiores. Poderia Hoje, colocar uma né? equipe de atendimento para ligar depois e falar, opa, você concluiu o módulo, o semestre, concluiu o módulo com o professor Dom ou com o Márcio, aí alguém ligar e falar, como é que foi a aula? Deu tudo certo? Né? Exato. É o que você É, falou, o avestruz, né? O pessoal fala, nem vamos perguntar se estão gostando do Márcio e do Daniel Célio, porque vai que eles falam que não está gostando. Pô, mas é melhor saber do que descobrir é lá melhor falar no para a Facebook, gente, né? do que falar no Facebook, né? Exatamente. E hoje em dia fala, né? Muito E bom. por fim,
complementar essas bolinhas dos 7 passos, nós temos um programa de atração e retenção. Hoje, se você vai no Carrefour, você tem os parceiros, desconto em parceiros, na Pernambucanas, no Extra, todas as grandes redes fazem. Antigamente, existia uma coisa que se falava muito, né? Eu lembro na época do meu pai falava, olha lá fora do país o que está acontecendo, porque daqui a pouco chega aqui. Então, se você quer inovar, olha lá fora, porque daqui a alguns anos chega aqui no Brasil. Hoje você olha a semana que vem, você olha essa semana lá fora, a semana que vem já está no Brasil. Já não é verdade, isso não acontece mais, né? Agora, olhar para como uma grande empresa faz, o que uma grande empresa faz, e aplicar daqui a alguns anos numa pequena, funciona. Essa mesma analogia ainda funciona. Bacana. Tá? Daniel, você consegue mostrar umas telinhas? Porque acho que o pessoal deve ficar curioso de ver pelo menos algumas, só para ver a plataforma, cara da... Claro. E vocês criaram a plataforma, vocês desenvolveram internamente? Não, essa é uma plataforma mundial, open source, em que nós trouxemos para o Brasil, integramos com empresas de telefonia IP aqui no Brasil, integramos com Google, integramos com empresas de automação de marketing, como nós comentamos agora há pouco, RD, eu tenho integrações com outras empresas também. Muito legal. Então, acima de tudo, apesar de termos também uma plataforma, não só o CRM, eu tenho uma plataforma de automação de marketing, que também é open source mundial, muito mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil, né? Aqui no Brasil, você fala em RD Station, todo mundo conhece, mas é como a RD. Mas boa parte dos meus clientes usam a RD, outros utilizam a nossa plataforma. Na prática, o que interessa para a gente é trazer o benefício do contexto como um todo para o nosso cliente. De que forma? Daqui a um ano e meio, né, ele sabe exatamente aonde ele precisa chegar, ele tem um objetivo claro a longo prazo. E eu consigo entregar 2, 3 tecnologias que consigam resolver todos os problemas da área de relacionamento. Dá uma navegadinha aqui que eu fiquei curioso já. Se puder contar meio que uma historinha, falando assim, aqui o cara caiu no funil de vendas, aqui recebeu uma proposta. Isso. Se você puder mostrar isso para... Eu sempre começo pelo fim, né, Márcio? Porque o objetivo de qualquer controle operacional é você ter dados gerenciais. Então, a hora que eu entro na plataforma, browser, aplicativo e tudo mais, eu tenho uma série de indicadores. Funil de vendas, o que eu tenho em negociação, o que eu tenho em qualificação. Deixa eu ver a oportunidade por estágio de vendas por profissional. Deixa eu ver minhas métricas chaves, quantos chamados abertos eu tenho, quantos chamados na fila de atendimento, leads no mês, leads mornos. Então você começa a olhar por projeto. Na prática, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando o meu relatório com meus gráficos de venda, posso criar um relatório de análises comerciais vencidos nos últimos 120 dias, deixa eu ver os vencidos históricos por oportunidade em termos de valor, deixa eu ter uma análise por equipe, e todos os gráficos eu consigo clicar e ir até a informação. Por exemplo, aqui o meu funil de vendas eu tenho 4 em negociação. Vou clicar aqui. Legal. Você tem algum site de algum cliente? Porque assim, hoje em dia você tem muito o conceito da landing page, que a pessoa chega numa página e preenche um formulário e baixa um e-book. Se você puder depois abrir algum cliente que seja público, também, aí se puder, fica legal também. Mas segue aí, segue. O cliente que utilize a nossa solução ou efetivamente entrar numa base de cliente? Não, alguém que às vezes você fala, esse cliente aqui ele usa no site dele, quando o cara preenche lá um formulário público, ele cai na base. Tá, pode ser, por exemplo, a ICB. Isso é uma rede de clínicas médicas, implante capilar ICB. Opa. Eles têm várias clínicas, tá? Daqui a pouco eu estou virando público-alvo. Aqui, tem várias clínicas espalhadas pelo Brasil. Então, se alguém vier aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, acessou a Implante Capilar Ribeirão, e pede um orçamento. Tá? Na hora que ele pedir um orçamento, ele vem, preenche detalhes dele, efetivamente. A hora que ele jogou, isso já vem para dentro do CRM, avisa toda a equipe sobre o lead, devolve o orçamento para o cliente e já cria todo o que nós podemos chamar de cadência dos contatos para a equipe comercial deles.
Ah, né? ótimo. Então, Pode é, voltar lá na tela se quiser. Eu entendi que tem uma automação já aí. Quando o cara, mesmo, exato. eu vi que tinha ali o WhatsApp, então quer dizer, você tem esse tipo de automação, o cara preencheu meu celular lá, meu WhatsApp. A hora que eu cliquei, a ferramenta tem essa automação já de enviar o orçamento? Envia orçamento, envia e-mail, HTML, produzido pela agência de marketing deles, tem GIF, então não é algo, não é um e-mail texto, né? É uma coisa realmente bem trabalhada. Não, isso já é legal, não é um ser humano ali que precisa aquele primeiro contato do WhatsApp. Já, mesmo sendo o WhatsApp, tem uma integração e manda automático a proposta. Exato. Às vezes, franqueadores, eu tenho alguns franqueadores, por exemplo, que investem rios de dinheiro, às vezes 50 mil mês em anúncios, né, no Google e tudo mais. Então, você imagina o volume de procura deles para ser franqueado. O que acontece? O que eles fazem? Eles criam uma interação automática até que o possível investidor deles fale, dê todos os dados e entregue todas as informações que eles desejam. Eles analisam e veem, nossa, esse cara vale a pena ter como investidor. Entendi. Aí existe a pessoa entrando em contato. Você Lógico. reduz muito o teu tempo, o teu custo com automações e pessoas que são só curiosas, né? Ótimo, muito bom, Então, muito interessante. aqui na Vamos, ó, prática, o minha que eu dica mostrei para é você. assim, já Oi? deu para ver muita coisa legal. Se puder só mostrar mais alguns itens, a gente faz um fechamento para quem quiser mesmo, já deu para ver a tecnologia, né? Se quiser mostrar só algum item a mais, algum case aqui de sucesso, Sim, eu algum... acho que basicamente é a navegação, tá? Uma navegação muito simples, rápida, onde você traz todas as informações de comentários que você dos seus contatos, clica, solta a ligação pelo CRM, ouve você tem acesso a toda a Quer, gravação, né? quer mostrar o pipeline? O pipeline acho que sempre é legal, porque mesmo quem nunca usou, né? Às vezes tem muita gente que nunca viu um pipeline, nunca usou funil de vendas, né? Sim, na prática, o funil de vendas, o que, que nós costumamos fazer? Ao invés de mostrar, o funil está aqui, praticamente, ó, se eu vier aqui em todos, eu tenho aqui um funil muito simples, com a qualificação do cliente, negociação e relacionamento. Uhum, Basicamente, um funil bem simples de fechamento. Tá? Então, entendi. nós podemos ter diversos tipos de funis, cada empresa tem o seu formato de relacionamento. Na prática, nós Uhum, construímos um funil de relacionamento conforme o cliente necessita. Né? E aí, entendi. pensando, aqui nós falamos de análise comercial, né, Márcio? Mas nós podemos olhar aqui leads por fonte, não contatado, quente, por origem, diagrama de projetos. Deixa eu ver os projetos que estão em aberto, por responsável, tarefas em Não, aberto. já Deixa eu ver meu. entendi. Queria só ver se você consegue ver assim, olha, aqui dá para ver as pessoas que entraram em contato na última semana, está aqui o fulano, Betrano, e só para a gente fechar, ver essa telinha, porque acho que o pessoal sempre acaba pensando nisso quando... Perfeito. Então, na prática, com pessoas, leads que entraram, por exemplo, olha só, leads quentes desse mês, essa é uma base demo, né? Então eu estou sem nenhum lead Isso, entrado nesse mês na base, mas basicamente, ó, leads desse mês. Leads quentes e mornos que entraram nesse mês, isso. por exemplo. Pega um Cliquei que já aqui, tem número. Isso, ele vai abrir todos os detalhes para mim. Se eu clicar em todos os leads, por exemplo, ó, vou vir aqui e vou listar todos os leads. ótimo. Não, já Analise. deu para perceber que eu vejo pela lateral a temperatura, o tipo de ponto lidado com o funil e a pessoa cria ali toda a interação ali com a base. Aqui, ó, por data de criação. Selecionei a data de criação, aí ele vem e traz, lista para mim todos eles. Tá? Cliquei, olha lá. Ele vem, listou, eu estou com um pouco lead, que normalmente a gente cria o lead e já passa para frente no processo. Entendi. Tá? Não, já deu para perceber. Se quiser, pode voltar aqui. Acho que já foi legal. O pessoal conseguiu ver. Com certeza, quem se interessar aí vai ter que entrar em contato com você. Acho que pode Perfeito. compartilhar para a gente, para a gente voltar aqui na conversa. Ótimo. Muito bom, viu? É que senão a gente vira treinamento, né? Mas eu acho que foi legal para ver, porque uma coisa é o gráfico, outra coisa é ver ali a plataforma. E bacana, então vocês estão aí já com... Se você fosse falar três tipos de clientes, quais seriam os perfis ideais que nesse momento de pandemia você teria um foco maior, né? Porque, por exemplo, turismo, infelizmente, para a área de turismo não adianta muito focar. Então, Exato.
Então, quais seriam os 3 perfis que você fala, diria que seriam clientes interessantes? Olha, principalmente, primeiro, eu sei que é muito abrangente, né, falar em pequenas e médias empresas do setor de serviço, mas principalmente empresas que têm o seu ciclo, que vendem B2B, empresa para empresa, não vende para o consumidor final. Essas empresas têm ciclos mais longos, ciclos mais complicados de relacionamento, requer uma cadência. E, normalmente, essas empresas também têm controle de projeto, entrega de projeto, Uhum, tem entendi. contrato mensal com o cliente, atendimento. Então, você tem uma série de controles e que normalmente ele precisa de 3, 4 ferramentas para fazer todo esse controle, gerando uma Vou dar série um de exemplo. barreiras e A agência mazelas. de palestrante. Porque nesse Sim, momento eles estão numa crise, mas é o que você falou, eles têm que já se preparar para quando voltar, né? olha, agências de marketing digital, agências de marketing, consultorias de tecnologia, de processos de pessoas, e por aí vai. Na verdade, são Legal. muitos nichos. E só para dar uma, o pessoal também matar um pouquinho a curiosidade, porque nessa hora todo mundo vai perguntar, nossa, mas quanto custa? Como é que você costuma cobrar? É por pacote? Como é o modelo de cobrança? Nós trabalhamos por pacote de usuários, tá? Então, começando com 3 usuários, 5, 10, e aí as pessoas normalmente, isso é mensalidade, tá? Não tem, precisa ficar 12 meses. Não, se você começar com a gente 1, 2, 3 meses e não queira continuar, você pode continuar. A gente, por força de contrato, não segura ninguém, não tem sentido, né? E na prática, o que nós fazemos? Dependendo da complexidade da implantação do cliente, nós cobramos uma implantação. Às vezes tem uma integração com o RP próprio dele, com algum software já existente, né? Então tem um trabalho para a integração. Mas na prática são pacotes mensais, e começando com 3 usuários. Por que não um usuário? Por que não 4 usuários? Porque uma coisa que nós vimos muito, os clientes eles acabam usando, todos usam o mesmo usuário, então você não tem controle de tudo que está acontecendo na empresa, Uhum. e todo mundo loga com o mesmo usuário para poder poupar dinheiro, né? Para Entendi. você não Não, já pagar um entendi. novo usuário. E Já isso entendi. prejudica muito o controle da empresa. Entendi. Maravilha. É, muito legal. É, depois eu preciso te apresentar o pessoal da G Digital, porque eu acho que é importante quanto mais ferramentas integrar, melhor, né? E, Sim, independente de tudo, imagino que você tendo a planilha exportada também é relativamente simples você jogar a planilha de leads, né? exato. Interessa bastante. Mas Ferramentas de automação são sempre bem-vindas no processo. muito bom. Ficou legal, né? Gostou? Então acho que aqui a gente Perfeito. pode parar, Adorei. que agora vem um papo de negócios aqui com o Daniel. Deixa eu dar Tá parar aqui a certo. gravação. Obrigado. Falou, gente. Então, agora quem quiser conversar, entre em contato.